Fala aí, meu amigo, tudo bem? Então vamos começar aqui com a correção da prova. Então vamos aqui na questão 1. Vamos ler aqui o enunciado rapidamente e começar a trabalhar a questão. Correto? Vamos lá. Muitas vezes, em uma aplicação concorrente, é necessário que os processos se comuniquem entre si. Esta comunicação pode ser implementada através de diversos mecanismos, como variáveis compartilhadas na memória principal ou troca de mensagens. Nesta situação, é necessário que os processos concorrentes tenham sua execução sincronizada através de mecanismos do sistema operacional. A tabela abaixo mostra uma aplicação concorrente que controla saldo bancário em contas correntes. Dois processos compartilham uma região de memória onde estão armazenados os saldos dos clientes A e B. Os processos executam concorrentemente os seguintes passos. Tem aqui o processo 1, certo? E o processo 2. Supondo que o saldo do cliente A seja menos 100 e o saldo do cliente B seja 600, o que a gente faz agora, certo? Então vamos nessa. Questão A. Quais são os valores corretos esperados para os saldos do cliente A e B pós término da execução dos processos? Vamos fazer o seguinte, cliente A. E vamos ver aqui o que acontece ao decorrer de cada passo, tudo bem? Vamos lá. No processo 1, o que acontece aqui? O X, vamos pontuar. O X recebe o saldo do cliente A, recebe menos 100. No ponto B, o X vai receber o saldo do cliente A, que é o X, menos 200. Se a gente passar isso daqui para cá, a gente vê que vai ficar menos 100 menos 200, que dá menos 300, ok? Ficou um pouco apertado, a gente dá um jeito aqui, tirando os espaços. Ou seja, né? Menos 300. Conseguem entender? E no 1.c, o que ele diz? Ele diz que o saldo cliente A vai ser igual a X. Sendo que a gente viu que X, na verdade, é igual a menos 300. Conseguem compreender o que aconteceu aqui no processo 1? Certo? Então, agora ele vem aqui para os próximos passos, que é 1.D. Ele diz que X vai receber o saldo do cliente B, que é 600. No ponto E, ele diz que X recebe X mais 100. E a gente tem uma noção que é 600 mais 100, que é igual a 700, certo? E no 1.F, ele diz o seguinte: saldo cliente B vai receber X novamente. Só que X está igual a quanto? X está igual a 700. Conseguem compreender aqui como é que ficou, basicamente? Então vamos lá. Isso daqui finalizou da seguinte forma: o cliente A terminou com um saldo de menos 300 no processo 1 e o cliente B terminou com um saldo de 700 no processo 1, certo? Como ele pediu para a gente executar os processos, então é primeiro o processo 1, depois é o processo 2. E vamos só deixar claro aqui uma coisinha aqui interessante que a gente só esqueci aqui de deixar claro para o pessoal. Cliente B no processo 1 e no processo 2 ficou dessa forma aí. Então vamos lá novamente. O cliente B, ele faz um saque em A. Então vamos lá. Saldo cliente A. Cliente B
A, ele recebe um saque. Então a gente tem o seguinte, 2A, a gente tem que Y recebe saldo cliente A. E o saldo do cliente A é quanto? Menos 300, certo? Certinho. Tá bom. 2.B. A gente tem aqui que o Y recebe Y menos Y menos 100, que a gente tem aqui uma ciência que é menos 300 menos 100, que dá menos 400, tudo bem? Bem simples. E o 2.C, a gente tem a seguinte situação, o saldo cliente A vai receber Y, que recebe menos 400, que é igual a menos 400, tudo bem? Então, a gente no processo A, a gente terminou o seguinte, a gente terminou com saldo cliente A menos 400. E o que ele perguntou aqui? Quais os valores corretos para o saldo do cliente A? Cliente A terminou com menos 400. Agora a gente precisa saber o cliente B. Vamos ver o que ele fala aqui do cliente B. Tá bom. B. Vamos nessa. Tudo bem? Vamos só mudar a cor para não ficar tão estranho aqui, para não confundirem com essas marcações aqui. Vamos lá. Cliente B. No 2.B, ele diz o seguinte para a gente. Ele diz que o Y vai receber o saldo cliente B. E o saldo cliente B está quanto aqui? Ó, 700. Você consegue compreender? Você tem que ficar de olho na terminação. E ele diz aqui logo depois que Y vai receber Y mais 300. E a gente tem noção que 700 mais 300 é igual a 1000, tudo bem? Olha só como é que está alto o saldo do cliente, o saldo do cliente B, tudo bem? Deu um bug aqui, cara, porra, filha da puta. Tudo bem. Foi. Terminou aqui com 1000. E a gente tem aqui que 2.f, a gente vai fazer aqui o seguinte. Y vai receber saldo, quer dizer, saldo cliente B recebe Y. E a gente sabe que Y está com o valor de 1000. Tudo bem? Isso daqui é como funciona basicamente uma linguagemzinha de programação qualquer, da primeira linha à última linha, tudo bem? É assim que executa, linha por linha, um código. Então a questão letra A gente já resolveu. Cliente B recebe 1000, correto? Conseguiram compreender aqui essa parte? Então vamos agora para a questão B, que é um pouco mais complexa. Bom, galera, para a letra B, eu achei que seria interessante se a gente aumentasse um pouco aqui a área para digitar. Tudo bem? Então vamos nessa. A gente tem aqui essa situação e a gente, vamos lá. Quais os valores finais para os saldos do cliente se a sequência temporal de execução das operações fosse 1.A, 2.A e etc. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só digitar o seguinte, ó. 1.A, 2.B e etc. Vou fazer isso rapidinho, só para não ficar lenta a aula, e eu vou explicar o que eu fiz. Bom, galera, voltei. O que eu fiz aqui foi teoricamente o seguinte, ó. Quais valores finais dos saldos dos clientes a sequência temporal de execução das operações for? Eu botei aqui, ó, linha temporal de execução. Primeiro vai executar do 1A, 2A, 2B, 2B, dessa forma aqui, ó, exatamente assim, ó, como o professor pediu na prova. Bom, vamos nessa.
vou botar azul para cliente A e vermelho para cliente B, só para a gente ser mais simples de compreender. Vamos lá. Saldo cliente A, lembrando que no início da operação o saldo cliente A é menos 100. Saldo cliente A de novo, ó. Eu estou só repetindo aqui, ó. O que ele pede aqui? Ele pede o saldo cliente A, x igual a saldo cliente A. E ele diz aqui que y recebe o saldo do cliente A. E aí ele diz o seguinte, x recebe x menos 200, que dá menos 300. Tudo isso daqui a gente já fez no início. E y recebe y menos 100, que é e menos 100 igual a menos 200. Acho que eu vou deixar escrito assim de maneira mais explícita, para que seja simples de compreender de qualquer forma. Vamos nessa. Aqui, ó, x está quanto? X está menos 100, certo? Menos 200 dá menos 300. E aí aqui ele diz que saldo cliente A vai receber menos 300, que foi a primeira operação, x. E aqui o saldo cliente Y, saldo cliente A vai receber Y, menos 200. Interessante, né? Então vamos explicar aqui para vocês aqui exatamente o que aconteceu de rosa. Vamos lá. Primeira coisa, ele fala aqui, ó, saldo cliente A igual a menos 100. Ok. Aí depois ele diz que o Y vai ser igual a saldo cliente A, certo? Y. São duas variáveis diferentes, não importa. Aí ele executa aqui o cálculo de cada uma e não tem problema nenhum aqui, tudo bem? Vamos só deixar claro. Só que aqui ele diz aqui, ó, o saldo cliente A vai receber menos 300. Só que aí depois ele retorna o saldo cliente A e apaga o que estava feito aqui e diz, ó, o saldo cliente A agora é menos 200, não importa o que passou antes. Então a gente tem noção aqui, ó, que o saldo cliente A é menos 200. Para finalizar essa operação aqui, finalizou menos 200. Tudo bem? Simples. Vamos lá. Vamos escrever aqui, ó, cliente A recebe menos 200. Tudo bem? Primeira questão, primeira opção aqui, ó, saldo cliente A, ok. Então agora vamos para o saldo cliente B. Saldo cliente B começa com 600, certo? 600 aqui, Y recebe 600 também. Então vamos lá. X recebe 600 mais 100, que dá 700. Tudo beleza? Tudo beleza. Agora ele diz ó, que 600 mais 300, que é Y, esse Y daqui de cima, mais 300, ele pede 900, então, tudo bem? No problem. Ele diz aqui ó, que saldo cliente B vai ser igual a X. E aí depois ele diz, ó, o saldo cliente B vai ser o Y, que Y recebe 900, tudo bem? Então vamos fazer aqui aquela linhazinha aqui para vocês compreenderem tranquilo. Saldo cliente X recebe 600. X recebe 600. E aí ele vem aqui e fala que Y recebe 600 também. Então não tem problema nenhum nessa questão. Então tudo bem. X recebe X mais 100. X igual a 600 mais 100, que dá 700. Então X está valendo 700 nesse momento. Y recebe Y, 600, mais 300. Então, Y está valendo 900 no momento. Saldo do cliente está valendo X. Saldo do cliente está valendo 700, que foi o último valor de X. E depois ele diz saldo do cliente igual a 900. Então, apaga. Saldo do cliente igual a 900. Então, o último saldo do cliente, Y, do cliente B, é 900. Tudo bem? Compreende? Simples, não? Então, tudo bem. B igual a 900. Finalizando agora a letra C da questão 1.
A diferença entre os valores obtidos nas letras A e B indicam que existe a necessidade de utilizar uma área de exclusão mútua, que impede que dois ou mais processos acessem um mesmo recurso simultaneamente. Enquanto um processo está acessando, todos os demais que queiram acessá-los esperam pelo término da utilização do recurso. Até aí, tudo ok, correto? Tudo ok. Uma forma de resolver esse problema é a utilização de semáforos, ações atômicas que garantem que, quando uma operação no semáforo está sendo executada, apenas dois processos podem ser acessados pelo semáforo até que a operação seja finalizada ou bloqueada. Onde está o erro aqui? Aqui, ó. Ações atômicas garantem que, quando uma operação no semáforo está sendo executada, apenas um dos processos podem acessar o semáforo até que a operação seja finalizada ou bloqueada. Então, a resposta dessa questão aqui é a seguinte, ó. Ações atômicas, sem acento mesmo, só para que vocês entenderem, garantem que, quando uma operação no semáforo está sendo executada, apenas um processo pode acessar o semáforo até que a operação seja finalizada ou bloqueada. Bom, como assim? Bom, isso a gente repara da seguinte forma. A gente tem dois processos aqui, certo? Se a gente ficar mesclando os processos, o que acontece? Quando a gente tem dois processos mexendo, o resultado não faz sentido. Por exemplo, 900, esse resultado aqui não faz sentido no cálculo normal. Eu não posso ficar interferindo o tempo todo no processo. Então tem que ser um processo de cada vez para a gente conseguir executar de maneira legal o processo. Tudo bem? Enquanto um tiver, não que tenha que ser um processo de cada vez, mas uma ação dentro de cada processo de cada vez, porque se a gente ficar realizando um saque em A e realizando um saque A ao mesmo tempo, a gente vai ter algum problema na hora de resolver essa questão. Tudo bem? Então, essa daqui o gabarito da questão 1. Espero que vocês tenham compreendido. É uma questão grande, por mais que seja bem simples. Mas é isso aí. Valeu!